Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar nas três leis que, basicamente, mandam em tudo o que se move no universo. Desde a bola que estamos no recreio até aos planetas a girar no espaço. Foram pensadas por um gênio chamado Isaac Newton e, séculos depois, continuam a ser absolutamente essenciais. Vamos perceber porquê. Ok, parece uma pergunta saída do nada, não é? Mas a resposta a esta pergunta virou de cabeça para baixo a forma como entendemos o universo. A sério. A ligação entre uma simples maçã e a nossa Lua, bem, é a chave para desvendar um dos maiores segredos da natureza. Então, vamos a isso. A nossa história começa lá atrás, em 1643, em Inglaterra, com um rapaz chamado Isaac Newton. Diz a lenda que ele estava a descansar no seu jardim, quando uma coisa super banal, que acontece todos os dias, lhe deu uma ideia que mudaria o mundo para sempre. Newton não se limitou a ver uma maçã cair. Ele pensou a sério sobre o assunto. Por que é que ela cai sempre direito para baixo? Por que é que não cai de lado? Ou, sei lá, para cima? Esta pergunta, que parece tão simples, foi o ponto de partida para descobrir uma força invisível, mas super poderosa. A maçã caiu de uma altura de apenas 3 metros, mais ou menos. Pode não parecer nada de especial, mas para a mente de Newton foi como um flash. Ele começou a pensar, e se a força que puxou esta maçã for exatamente a mesma que mantém a Lua a girar à volta da Terra? E foi essa ideia que o levou a desvendar a força secreta que organiza o cosmos. Uma força que não atua só no jardim dele, mas que se estende por todo o universo. Newton deu-lhe um nome: gravidade. Pensem nisto assim. É uma força de atração que existe entre todos os objetos que têm matéria. Sim, tudo. A questão é que só notamos a gravidade quando um dos objetos é gigante, como o nosso planeta, a Terra, que nos está constantemente a puxar para baixo e a manter os pés no chão. E isto leva-nos a uma confusão muito comum. Massa e peso parecem a mesma coisa, mas não são. E perceber a diferença é super importante para entender como a gravidade funciona. Vamos esclarecer isto de uma vez por todas. Massa é, de forma muito simples, a quantidade de coisas de que um objeto é feito. A vossa massa é a mesma aqui na Terra, em Marte ou a flutuar no espaço profundo. É uma característica vossa, que não muda. O peso, por outro lado, já não é uma propriedade vossa. É uma força. É a medida do puxão da gravidade sobre a vossa massa. E como a gravidade não é igual em todo o lado, o peso também não é. Este exemplo é perfeito. Imaginem um astronauta. A sua massa, a quantidade de matéria que o compõe, é igual em todo o lado. Mas na Lua, onde a gravidade é umas 6 vezes mais fraca, o seu peso é muito menor. Menos puxão, menos peso. É por isso que eles dão aqueles saltos gigantescos. Simples, não é? E é aqui que vemos a verdadeira genialidade de Newton. Ele ligou os pontos. A mesma força que puxa a maçã para o chão é a que prende a Lua na sua órbita. Basicamente, a Lua está sempre a cair em direção à Terra. Mas como também tem uma velocidade lateral brutal, ela está constantemente a falhar o chão, ficando presa neste círculo perfeito à nossa volta. Mas Newton não ficou por aqui. Depois de decifrar a gravidade, ele criou as 3 leis fundamentais que explicam como e porquê as coisas se movem. São, basicamente, as regras do jogo do universo. E aqui estão elas. A primeira é a lei da inércia. A segunda é a famosa fórmula que liga a força, a massa e a aceleração. E a terceira, a lei da ação e reação. Vamos ver cada uma um bocadinho melhor. A primeira lei é sobre a preguiça dos objetos. As coisas gostam de continuar a fazer o que já estão a fazer. Um objeto parado quer ficar parado e um objeto em movimento quer continuar a mover-se em linha reta e com a mesma velocidade. Só mudam de ideias se uma força externa, como um empurrão ou a fricção, os obrigar. E o nome técnico desta teimosia é inércia. É a resistência que um objeto oferece a qualquer mudança no seu movimento. Quanto mais massa tiver um objeto, mais inércia ele tem. É por isso que é muito mais fácil empurrar uma bicicleta do que um carro. O carro tem mais massa, logo mais inércia. A segunda lei mostra-nos a matemática por trás disto tudo. Aceleração é só uma forma chique de dizer mudança de velocidade. A lei diz que para fazer algo acelerar é preciso aplicar uma força. E se quisermos que um objeto com muita massa acelere tanto como um objeto com pouca massa, vamos precisar de aplicar muito mais força. E por fim, a terceira lei. É simples. As forças nunca andam sozinhas. Vêm sempre aos pares. Se dermos um soco numa parede, o que não é boa ideia, a nossa mão exerce uma força na parede. Mas, ao mesmo tempo, a parede exerce uma força igual e oposta na nossa mão. É por isso que nos magoamos. Ação e reação. A mente de Newton era imparável.
Não se contentou com o movimento e a gravidade. Também fez descobertas incríveis sobre a luz e as cores e, como se não bastasse, inventou a matemática de que precisava para provar as suas ideias. Foi ele que descobriu que a luz branca, como a de sol, é na verdade uma mistura de todas as cores do arco-íris. Ele provou fazendo a luz passar por um prisma de vidro. Esta descoberta levou a inventar um novo tipo de telescópio, o telescópio refletor, que usa espelhos e que nos deu imagens muito mais nítidas do cosmos. Para descrever de forma exata o movimento dos planetas ou a velocidade de uma maçã a cair, a matemática da altura não era suficiente. Então, o que é que Newton fez? Inventou uma nova matemática: o cálculo. Uma ferramenta superpoderosa que nos permite estudar coisas que estão em constante mudança. Então, qual foi o impacto de tudo isto? Gigantesco. As ideias de Newton transformaram o universo de um lugar misterioso e caótico num sistema lógico, previsível, que funcionava como um relógio, governado por leis que podíamos entender e usar. Este percurso é incrível. Em 1687, ele publicou a sua obra-prima O Principia Mathematica, um dos livros mais importantes da história da ciência. E o mais impressionante é que hoje, mais de 300 anos depois, os engenheiros da NASA ainda usam as suas equações para enviar naves a Marte. O trabalho dele é intemporal. Apesar de ser um dos maiores génios de sempre, Newton reconhecia que não tinha feito tudo sozinho. Ele disse esta frase famosa: "Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes." Ele sabia que a ciência é um trabalho de equipa construído sobre as descobertas de todos os que vieram antes. As leis de Newton deram-nos o manual de instruções para o mundo que conseguimos ver e tocar. Mas o universo tem muitos mais segredos, como a matéria escura e a energia escura. Isto deixa-nos a pensar: quais serão as próximas maçãs que vão cair e revelar-nos as novas regras do universo que ainda nem sonhamos que existem?